Olá, queridos irmãos, queridos amigos, estamos aqui em uma nova série do Alimento Diário, Então Virá o Fim, e essa semana vamos tratar da semana 3, e o título da semana 3 é A Edificação da Igreja. Os versículos de referência é Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 23. Graças a Deus, por mais uma série do Alimento Diário, e Deus nos agraciou agora ainda nessa continuação do livro de Mateus, porque tem um ponto muito importante no Evangelho de Mateus que nós precisamos ver. E graças a Deus que essa revelação chegou para nós. Então, do capítulo 1 até o capítulo 15 de Mateus, nós vimos o Senhor ali apresentado por Mateus de uma forma muito doce, ali começando no capítulo 1, mostrando que ele é o filho de Davi, ou seja, ele veio para nos ajudar, nos libertar dos nossos pecados, para nos salvar. Então, como filho de Davi, Jesus ele veio para fazer esse papel. E também ali nós vemos, no capítulo 1, que ele foi chamado de Deus, de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, graças a Deus, ou seja, a vida de Deus foi disponibilizada para o homem por meio de Jesus, como o Emanuel, que é Deus conosco. Tudo isso daí é para que o homem que havia se desconectado de Deus por causa da queda, pudesse novamente ter um encontro com Deus, pudesse se voltar para Deus e pudesse viver agora na presença de Deus. Então é muito importante tudo que o Senhor falou para nós. Então do capítulo 1 até o capítulo 15, nós vemos Deus cuidando de o Senhor Jesus, cuidando de cada necessidade do homem, suprindo as necessidades do homem, curando o homem, libertando, salvando, libertando do pecado e apacentando o homem. Então Jesus ele realmente fez um trabalho maravilhoso. Então essa primeira parte de Mateus até o capítulo 15 é maravilhosa. Mas aí a partir do capítulo 16, e é exatamente isso que nós estamos tratando desde a semana 1, nesta nova série do Alimento Diário, nós vemos ali uma reviravolta, um ponto de virada. Por quê? Porque tudo isso que foi feito pelo homem por meio de Jesus, enquanto esteve na terra, começou com ele, depois continuou com os seus discípulos, as pessoas próximas a ele e tal, tudo isso aí foi para um objetivo. Esse objetivo é a edificação da igreja. Então, esses homens que foram socorridos, foram cuidados, foram apacentados, eles precisam agora entrar numa nova etapa da vida cristã, que é a edificação da igreja. Então esse é o ponto importante, por isso que o tema dessa semana é esse, a edificação da igreja, e a nossa referência, aqueles versículos que eu mencionei para vocês. Então lá, para a gente poder desfrutar daquela primeira etapa, nós precisamos ouvir o Evangelho do arrependimento pregado por João Batista, depois pregado pelo próprio Senhor Jesus, que na verdade não é só uma mudança de 180 graus, estar indo contra Deus e se voltar para Deus, não é só isso, mas é uma mudança de plano. Então nós vimos que é importante a gente ter uma mudança de plano, sair do plano terreno e ir para o plano celestial, começar a viver uma vida numa outra esfera. Então, graças a Deus, que agora nessa vida, nesse ambiente, nessa nova esfera, nós podemos ser úteis a Deus na edificação. Então, aí vamos começar a ver aqui a partir do versículo 13, do capítulo 16, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Interessante, o Senhor ele ia dar uma revelação muito importante para os seus discípulos, mas ele não deu essa revelação em Jerusalém, mas ele se afastou de Jerusalém. Então aqui tem um importante princípio. O Senhor teve que tirar as pessoas que estavam ali, porque ali imperava
todos os costumes, todos os hábitos, né, da religião judaica. Então as pessoas precisavam sair daquele ambiente, daquele clima. Chegava a ser um clima até pesado. E Deus precisava, o Senhor Jesus precisava revelar algo novo. Então, num ambiente onde as pessoas estão tão acostumadas a coisas velhas, a coisas tradicionais, fica muito complicado. Então, por isso que Jesus levou os discípulos para os lados de Cesareia de Filipe, fica ali no sopé do Monte Hermon, um pouco distante daquele ambiente. Então, quando Jesus levou os seus discípulos para lá, e inclusive esse monte, lá no capítulo 17, nós vamos ver que foi ali que o Senhor foi transfigurado na presença de 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Então, exatamente nesse lugar. Então, ali no sopé do monte, né, naquele ambiente de Cesareia de Filipe, o Senhor perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O Filho do Homem, aqui, significa a personalidade de Cristo já num aspecto celestial, né? Então, a personalidade celestial de Cristo, nós podemos dizer. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Então, de acordo com a visão do homem, daquelas pessoas que seguiam Jesus, estavam ali procurando ele, ficar perto dele, ou a visão das pessoas em geral, era que Jesus era no máximo um profeta de Deus, não passava disso. E Jesus, não satisfeito, né, com essa resposta, ele continuou. Versículo 15: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então aí é uma impressão agora de pessoas mais próximas a Jesus. E aí no versículo 16 diz assim: respondendo Simão Pedro, disse, representando aquele grupo de discípulos, né? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui tem, só nessa porção aqui tem muita coisa rica, né? O fato de ter sido revelado, né, que depois mais adiante o Senhor Jesus fala: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, essa revelação que Pedro recebeu de que Jesus era o Cristo mostra que esse Jesus, ele veio com uma comissão, com uma incumbência. Então, o fato de ele ser o Cristo, ele é ungido para uma comissão, né? Para executar uma obra. Ou seja, ele veio para fazer a vontade de Deus, que a vontade de Deus é nada mais, nada menos que estabelecer o governo de Deus na terra. Então, essa vontade do Pai que Jesus veio para realizar. Então, onde há o governo de Deus, ali está o reino de Deus. E como Filho do Deus vivo, né? O Filho do Deus vivo vem mostrar que ele era o próprio Deus. Então, a vida divina estava concentrada nele. Então, quando ele veio, ele trouxe essa vida. Ele era o segundo da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito. Então, ele era o Filho. Então, esse Filho, ele trouxe consigo o próprio Deus. E nós sabemos, né, que não só isso, ele também trouxe o próprio Deus triuno para o homem, né? Trouxe a vida divina para o homem. Então, o homem é disso que o homem precisa, né, para poder viver, né, e para poder conviver com outras pessoas, e ali Deus vai ter a expressão do seu reino na terra. E aí, no versículo 18, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecerão contra ela. Então, uma coisa importante aqui, antes de falar sobre Pedro, aqui diz assim: sobre esta pedra, essa pedra aqui, que significa Petra ou rocha. Então, na verdade, é um lugar onde podia ser ali uma base, um fundamento para a edificação, né, para a produção de um edifício, para a construção de um edifício. Então, essa pedra, essa rocha, na verdade, foi a revelação que Deus, o Pai, deu para Pedro,
e mais na frente nós vemos, né, que essa revelação foi dada para os apóstolos e para os profetas. E aí, além dessa revelação, nós temos também ali, vamos dar uma olhadinha, né, em Efésios capítulo 3. Diz assim, versículos 4 e 5. Pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Então, por um lado é essa revelação, né? E que revelação é essa? Capítulo 2, versículo 20 de Efésios diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, esse Cristo, né, na verdade, é a pedra principal deste edifício, desta construção, desse lugar de habitação de Deus, que é a igreja. Então, Cristo é o item principal dessa edificação. Então, aqui nós vemos... também eu te digo que tu és Pedro, né? Pedro significa pedra, né? Petrus, né? Que é uma pedra. E lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, nós vemos, né, que nós somos pedras para a edificação, pedras vivas para a edificação. Então, olha, imagina, eu e você, quem éramos nós, e nós nos tornamos pedras para a edificação do lugar da habitação de Deus. Não é uma honra, não é um privilégio isso? Eu e você participarmos dessa edificação? É precioso demais. Quem éramos nós? Nada. O Senhor falou, que casa me edificareis vós? E o Senhor era o Senhor dos céus, da terra. Ele que fez todas as coisas, Ele criou todas as coisas. E agora nós, como pedras vivas, né? Depois que nós cremos no Senhor, podemos fazer parte dessa edificação. Então é uma coisa muito preciosa, né? É uma honra, né? E nesse processo de edificação, o que acontece? Nós convivemos uns com os outros, né? Então nós precisamos desse convívio. Aí, durante essa convivência, nós vamos sendo ajustados nessa edificação, né? E aí, se você for ver, né, a história da igreja durante 20 séculos, nós vemos que foi muito difícil, Deus teve sérias dificuldades e agora chegou um momento que Deus conta com cada um de nós, comigo e com você, né, a partir dessa revelação, para nós podermos ser úteis a Ele nessa edificação da igreja. E só quando ocorrer essa edificação é que Deus vai ter o seu lugar de descanso. Então é muito importante a gente hoje entregar a vida, a nossa vida, para a edificação da igreja, não só uma vida isolada, independente, pensando só em nós mesmos, mas agora convivendo com os irmãos, cuidando dos irmãos e nos deixando também ser cuidados. Voltando lá para Efésios capítulo 2, versículo 21 diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então é muito importante, né, esse ajuste, né? Precisamos desse ajuste durante esse período de convívio que o Senhor nos deu a oportunidade de ter com os irmãos, né? Aí no versículo 22 diz: no qual também vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É isso que eu quis dizer para você, né? Que privilégio, que honra nós podermos fazer parte desse grupo que está sendo edificado, né? Ajustado, né? Para a habitação de Deus no Espírito. Isso é precioso demais, né? Vale a pena você viver a vida normal da igreja, né? Você se entregar para o Senhor para ter esta vida. Então nós vimos que a igreja, ela foi gerada, primeira vez que nós vemos assim, né, a produção da igreja foi ali em Atos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4, no dia de Pentecostes.
Então ali nós vemos uma mudança, né? As pessoas vivendo individualmente, agora passando a viver de uma forma coletiva, né? Em coletividade, viver umas juntas com as outras. Então isso aí você vê claramente em Atos, capítulo 2. Eu quero ler para você os versículos 41 a 47, só para a gente perceber. No início do capítulo 2, nós vemos que a igreja foi gerada, né? O Espírito foi derramado sobre as pessoas que estavam ali em oração, e ali começou então a vida da igreja no meio do povo judeu, né? E a partir do versículo 41, que eu quero mostrar para vocês, nós temos o seguinte: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então aqui nós vemos que o que o Senhor está querendo hoje é esse grupo de pessoas vivendo a vida da igreja normal, né? A vida da igreja normal. E enquanto essa edificação não ocorrer, né, Deus não vai ter o lugar de descanso dele entre nós. Então essa edificação precisa acontecer, né? Por isso que nós lemos lá em Efésios capítulo 2, versículos 21 e 22. Então, voltando lá para Mateus capítulo 16, chegamos no versículo 19. Diz assim: dar-te-ei... ainda no versículo 18. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É muito importante essa porção aqui, porque aqui mostra que o que é essa porta do Hades, né? Porta do inferno aqui na nossa tradução. E também nós tem algumas traduções que trazem a porta do Hades. Então, para a gente entender isso aí, a gente tem que ir lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, eu e você, na verdade, fomos tirados de um reino, do império das trevas. Nós estávamos debaixo de uma autoridade clandestina. Não era a autoridade de Deus, era a autoridade do inimigo, maligna. E o Senhor nos tirou, quando nós cremos nele, nós somos transportados para o reino do Filho do amor do Senhor. Então, esse império das trevas aqui, nós podemos chamar de autoridade das trevas, né? Ou poder das trevas. Então, esse poder das trevas, ele sempre vem tentar enfrentar as pessoas que estão no reino de Deus. Então, graças a Deus, né? Deus tinha o seu reino de eternidade a eternidade, mas Satanás veio e usurpou, mas agora Deus está levando as pessoas de volta para o seu reino, tirando as pessoas debaixo do poder, da autoridade de Satanás. Então, que o Senhor possa continuar, né, nos levando a viver agora nessa nova vida que nós ganhamos, nesse novo viver que nós temos agora debaixo do governo de Deus. E no versículo 19 diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então aqui nós vemos, né,
revelou a igreja, né? Então, na verdade, a igreja é a realidade do reino. E aqui fala das chaves do reino dos céus, né? Quando fala aqui, as pessoas entendem, né, que as chaves foram dadas para Pedro. Então, Pedro é o guardião das chaves, né, do reino dos céus, e as pessoas têm um conceito errado sobre isso. Na verdade, Pedro era apenas um representante ali. E hoje essas chaves continuam com a igreja, continuam conosco. Ela apenas representava a igreja que ia passar que ia ser gerada, né? Então, graças a Deus, com essas chaves, por um lado, Pedro usou para abrir a porta do reino dos céus, por meio da pregação do Evangelho, para os judeus. Lá em Atos capítulo 2, temos ali a experiência dos judeus que creram no Senhor e entraram por essa porta. Então ali foi usada uma chave. E no capítulo 10 de Atos, nós vemos uma outra chave sendo usada para abrir agora a porta do reino dos céus para o povo gentio. E aí, eu e você, creio que a maioria de nós, né, faz parte desse grupo de gentios. E agora eles entraram, ali em Atos capítulo 10, a porta foi aberta para os gentios, e nós também hoje podemos entrar no reino por meio dessa porta que foi aberta para nós, né? Aqui tem uns textos que vale a pena você ler, no capítulo 10 de Atos, versículo 34 a 43. A gente não vai ler por uma questão de tempo nosso, que é curto no tutorial, tá bom? Mas vale a pena você pegar o texto bíblico para você ler. Isso é maravilhoso demais. E vai até o versículo 48 de Atos, né? E então é isso. Essa chave hoje está nas mãos da igreja. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos abrindo a porta do reino para as pessoas entrar. E o reino, o que é? Em Romanos capítulo 14, versículo 17, o reino o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, a igreja, como o reino de Deus, tem autoridade para amarrar, né, e desamarrar. Por isso que fala aqui, né? O que ligares, dá-te a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Aqui não é no sentido de ligar de conexão, é no sentido de amarrar, né? Atar. E o que desligares na terra terá sido ligado nos céus. Mas aqui, esse poder de ligar e desligar não está aqui na terra, ele está nos céus. Então, por isso que fala assim, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ainda o ponto central do governo de Deus é a partir dos céus. 1 Pedro 3,22 diz assim, quando ela amarra ou solta algo na terra, na verdade ela está fazendo a vontade de Deus que já foi feita no céu. 1 Pedro 3,22. Depois você pode ler essa porção. Então, o governo, esse governo que nós estamos falando dele, né, o reino de Deus, o reino da igreja, é um governo celestial, né? O centro dele é o céu e não a terra, tá bom? Aí nós entramos, né, na edificação da igreja, né? Que bom, né? Seria se nós não tivéssemos tantos problemas, né, com a nossa natureza humana caída. Seria uma maravilha essa edificação, mas sim, nós temos problemas, temos dificuldade, isso aí é o que prejudica o avanço na edificação da igreja. Então, aqui nós vemos nessa semana também os problemas na edificação da igreja. E aí nós podemos ler Gálatas capítulo 5, eu vou ler aqui na versão de King James, atualizada, porque o irmão Pedro usou essa versão aqui para facilitar o nosso entendimento, né? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vamos ver essas coisas aqui que nos atrapalham, né, que prejudicam a edificação da igreja. Ora, versículo 19. As obras da carne
são manifestas. Imoralidade sexual, isso aí, né, não tem como edificar a igreja com imoralidade sexual. Impureza e libertinagem. Versículo 20. Idolatrias e feitiçarias. Né, que o Senhor nos livre dessa situação. Aí vem algumas coisas que dizem respeito diretamente ao nosso relacionamento com as pessoas. Aí vem ódio, né? Nós não podemos, ao conviver com os irmãos, alimentar esse sentimento. A pessoa precisa nos guardar, nos livrar disso, nos salvar de ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Então você percebe que esses são elementos relacionados com o ser humano depois da queda. O homem é assim. Nós precisamos nos voltar sempre para o Senhor, para Ele nos livrar dessas coisas aqui, porque isso impede que nós sejamos edificados com os irmãos. Aí depois vem embriaguez, orgias e tudo quanto se parece com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então, é isso que o Senhor quer nos libertar, né, durante esse processo de edificação da igreja. Então, lá em Colossenses também, capítulo 3, tem uma outra porção, né? Vou ler também na King James atualizada, no capítulo 3, versículo 5. Diz assim: sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão. Imoralidade sexual e impureza nós vimos lá em Gálatas, né? Aqui também é a mesma coisa. Aí fala paixão, vontades más e ganância, que também é idolatria. E por causa dessas práticas malignas, é por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andaste no passado e assim por diante. Então, como é que é? Nelas também andastes no passado, quando ainda vivieis com esses hábitos. Versículo 8, mas agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes. A palavra indecente parece que hoje ficou mais comum, né? Antes a gente tinha vergonha de falar algumas coisas, hoje não. Hoje as pessoas falam, o filho fala na frente do pai, pai na frente do filho, né? Os meios de comunicação falam e governantes falam palavras indecentes, né? Que o Senhor nos guarde dessas palavras, purifique o nosso falar, né? Nos guarda desse tipo de linguagem indecente. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes. Então nós precisamos nos despir do velho homem. Ele tem todas essas coisas, essa é a roupagem dele. O Senhor nos livre dessa roupa do velho homem. Queremos nos ver livres dela. Por quê? Porque nós queremos cooperar com o Senhor para edificação da igreja, né? Aí lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de... perdão, é capítulo 3, tá? Eu estava lendo o capítulo 2. Sabe, entretanto, disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e com aparência de piedade. Tudo isso você faz e ainda com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Então, o Senhor nos livre, né,
não é para apontar o dedo para as outras pessoas, é para nós fugirmos dessas coisas que fazem parte da natureza caída. E aí nós precisamos como lidar com essas coisas, né? Aqui nós temos uma chave maravilhosa para lidar com essas coisas. Como o Senhor pode tratar com isso na nossa vida, né? Aí, a partir do versículo 21 de Mateus 16, até o versículo 23, nós temos: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Nós vamos ver muito sobre isso aqui mais para frente. O irmão Pedro vai abrir para nós essa palavra ainda mais para frente, tá bom? Mas aqui o importante é a gente mencionar o seguinte: a cruz é a única maneira que Deus tem para nos ajudar a sair dessa situação, né? Nós temos que tomar a cruz. Ela pode lidar, ela pode acabar com o velho homem, matar o velho homem, exterminar o velho homem. E toda essa natureza pecaminosa, ela pode mortificar, ela pode ser anulada por meio da cruz. Então, que o Senhor nos faça ter essas experiências, né, de cruz, não apenas porque nós sofremos, mas na verdade o Senhor quer colocar um fim no nosso passado, essas coisas velhas que nós praticávamos antes, né, e não combina com a edificação da igreja. Então essas coisas atrapalham muito a edificação da igreja. E aí, o segredo para nós, quer dizer, a decisão está na nossa mão, né? Hoje você tem a cruz disponível para você, dentro de você, porque Jesus um dia morreu, e ele, quando ele foi para a cruz, ele levou com ele todas as coisas, enfermidades, dores, os pecados, a morte, o inimigo dele, o mundo. Ele levou tudo para a cruz, né? Ele usou a cruz. Quando o inimigo de Deus pensou que estivesse vencendo Jesus ali, levando a morte, não. Na verdade, ele estava levando todas essas coisas para a morte. E hoje, eu e você podemos ter um viver em novidade de vida, viver num ambiente diferente. Basta nós inclinarmos a nossa mente para o Espírito, que tudo isso está dentro de nós. Então, é uma questão de eu e você, para onde nós inclinamos a nossa mente no dia a dia. Se for para a carne, nós vamos experimentar a morte. Tudo aquilo que a gente leu e falou aqui, né, vai acontecer na sua vida, as coisas negativas. Se você inclinar a sua mente para o Espírito, você vai desfrutar de vida e paz. Então, graças a Deus, lá em Romanos capítulo 8, vale a pena a gente dar uma olhada, né? No versículo 6 fala sobre versículo 5, né? Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Versículo 6, pois o pendor da carne, ou a mente posta na carne, dá para a morte, mas o do Espírito, a mente posta no Espírito, para a vida e paz. No versículo 9 diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha, gente, nós temos Cristo dentro de nós, o Filho, nós temos o Pai dentro de nós temos o Espírito dentro de nós temos o Deus triuno dentro de nós. Então, nós temos tudo para ter uma vida na presença de Deus. Aí, versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, maravilhoso isso, né? Que o Senhor realmente nos dê uma vida
na presença dele, cultivando as boas virtudes, né, que o Senhor nos deu também quando nós estamos no Espírito, né? Efésios capítulo 2, versículos 13 e 14, diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio a inimizade, né? Então, graças a Deus, o Senhor lidou com isso aí, e o Senhor nos fez ser um novo homem. Ele produziu a paz entre nós e nós devemos cultivar isso, né? E aí tem outros versículos aqui que eu quero encorajar você a ler, né? A desfrutar. Para esse ambiente de edificação temos que ter bondade, temos que ter mansidão, temos que ter acabar com gritaria, temos que ter paciência, precisamos ser longânimos, né, com as pessoas, não ser traidores, né, querendo a posição do outro. Não precisa, a gente não precisa ficar brigando um com o outro na igreja. Tem função para todo mundo, tem serviço para todo mundo, tem trabalho para todo mundo. Não precisamos ficar nos brigando, discutindo e até tentando pegar a posição, a função que o outro está exercendo para nós, né? Então aqui em Colossenses 3, 14 e 15, na King James atualizada, diz assim: acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Então, aqui fala uma palavra muito preciosa, né? Nessa versão fala: nós somos convocados para viver em paz. Somente em tempo de paz a edificação pode ocorrer. Porém, a paz só será uma realidade entre nós por meio do exercício das virtudes do novo homem. Contrapartida, o exercício dessas virtudes implica tomar o caminho da cruz, da morte do velho homem, que é uma decisão que está em nossas mãos e que devemos tomar todos os dias. Temos o poder de decisão sobre colocar nossa mente no Espírito. Façamos valer esse direito. Então, nós somos encorajados nessa semana a arregaçar as mangas, viver no Espírito, nos despir do velho homem, nos revestir do novo homem e assim edificar a igreja. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe você e que essa semana seja muito desfrutável para você. Cada dia, cada porção do alimento diário, cada porção da Bíblia, e no seu viver diário, procure aplicar essa palavra. Amém? Jesus é o Senhor.